Vamos falar de política, vamos falar de eleições, o que pode, o que não pode, os prazos. Até porque nessa semana tivemos uma novidade, né? Na terça-feira, dia 30. A partir desse dia, os pré-candidatos, aqueles que vão querer concorrer na eleição de outubro, tiveram que deixar seus programas de TV ou rádio, seja apresentadores ou comentaristas. Mas é importante, gente, não vale para os pré-candidatos darem entrevistas, concederem entrevistas aos meios de comunicação. Eles não podem ter um privilégio diante de outros. Aí os meios de comunicação têm que ter a equidade. Esse é um dos prazos. Mas final de semana, 4 de julho, já tem um outro prazo que é importante, sobre inaugurações de obras públicas, sobre pré-candidatos deixarem cargos públicos também. A gente vai falar sobre esses e outros prazos, porque a eleição está se aproximando. Faltam menos de 100 dias. E para falar sobre o tema, o advogado, especialista em direito eleitoral, Fábio Guisch, nosso participante aqui dos Contrapontos, ele que participa há muito tempo já, sempre dando seu respaldo e palestrando aí pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil afora, sobre esses temas. Participa conosco aqui na cobertura também lá no dia da eleição e está aqui conosco. Bem-vindo, Fábio. O que a gente pode destacar nesse início do mês de julho, se aproximando ainda do dia 4 de outubro, praticamente faltando aí 3 meses para as eleições. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo Independente. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui nos microfones. Não, a gente não... Seguir está, né? Porque segunda-feira estávamos no Contraponto, né? Todas segundas aqui, participando há um bom tempo já. Ricardo, vamos lá então. Primeiro ponto, né? Ninguém dessa mesa aqui vai ser candidato, pelo jeito, né? Porque a gente já... Nós temos uma situação onde na última terça-feira, né, dia 30, encerrou o prazo de programas comentados e apresentados por pré-candidatos, né? Então a gente teve aqui, inclusive, as rádios aqui da capital, né, alguns comunicadores se afastaram, né, que é o que diz a legislação, né? Então a partir disso, lembrando que nada impede do grupo, você colocou de forma bem correta, do grupo independente realizar um debate com pré-candidatos, depois com candidatos até para deputados estaduais, federais, do Vale, manter a equidade e aquele momento pertinente às eleições, né? E também muito importante, gente, que tem que ter uma rotina, não é todas as pessoas. Por exemplo, eu, Fábio, os demais participantes do Contraponto devem se afastar, porque tem uma rotina, toda semana vocês também ocupam o microfone. Mas digamos que um vereador, uma autoridade, agora naquele momento vai falar sobre um projeto específico, aquela pauta, sobre uma questão de utilidade pública, uma campanha, alguma coisa nesse sentido, que é pertinente, né? Aquilo lá não há problema quanto a isso, desde que seja específico aquilo naquele momento, né? Então isso a gente tem que realizar e também tem que cuidar da promoção pessoal, né? Então esse é um prazo que começou na última terça-feira, é um prazo que não tem volta, as pessoas têm que se afastar. E a partir de sábado, bem colocado pelo Ricardo, está na contagem regressiva para 3 meses. Sábado faltarão exatamente 3 meses para as eleições. E é o último prazo para descompatibilização dos servidores públicos. A gente tem vários exemplos, né, que terão que sair, já estão saindo, inclusive, aqui pré-candidatos a deputados federais aqui do Vale, né, que estão se descompatibilizando, que não tem como. Então é um prazo que servidores públicos concursados garantem a sua remuneração esses 3 meses, e CC são exonerados e não tem remuneração. E ainda permanecem pré-candidatos até a convenção homologação do nome. E a campanha só depois do dia 16 de agosto. No dia 4, ainda no sábado, também tem a questão das inaugurações de obras públicas, né, Fábio? Aí tem um entendimento que, pelo que eu vi na legislação, diz que, olha, até pode estar presente na inauguração, mas não pode estar no palanque, não pode usar a palavra, mas eu me lembro que outras vezes você até, se eu não estou enganado, você dizia, ó, melhor não ir, porque se alguém tira uma foto, depois usa aquilo contra a pessoa. Fala um pouco sobre isso, os cuidados que os pré-candidatos devem ter em relação a inaugurações de obras. Exatamente. A partir de sábado é vedado a participação de pré-candidato na inauguração de obra pública. Nem se fica lá no finalzinho da fila lá olhando. Nós tivemos um caso, há muito tempo atrás, sobre uma situação que ficou longe. O Jair Foscarini, ex-prefeito de Novo Hamburgo, uma situação assim, pré-candidato à reeleição, teve sua candidatura cassada, porque estava longe até da inauguração de uma obra. Eu não oriento nesse sentido. Pode inaugurar a obra? Pode. Pré-candidato não vá. Não fique perto. E também é importante que os órgãos públicos não podem fazer, tipo, um evento em cima da inauguração de obra, a partir de sábado, Ricardo. Você pode, digamos, inaugurar uma obra, mas não pode ter banda, música, festividades sobre a inauguração. Inaugura e deu.
Mesmo que, vamos dizer, na Ato prefeitura administrativo. não tenha ninguém que vai concorrer ali, não pode. Não, pode inaugurar. Sim, não, mas não pode fazer o show. Não. Qualquer festividade, promoção que possa promover, isso a partir de sábado é vedado. Então é muito... Independente se vai concorrer ou não. Independente se vai concorrer ou não. Então, porque, na verdade, pode ter o benefício do partido local, do candidato, o apoio. Então, isso a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. E os candidatos não, estão fora. Realmente, muito cuidado quanto a isso a partir. E cuidado, gente. Depois é uma situação. Porque a propaganda eleitoral antecipada, que nesse momento ela pode ocorrer, ela gera apenas multa. Nós tivemos o caso aqui. Vamos citar um exemplo. A própria Manuela Dávila, pré-candidata ao Senado, recentemente pediu apoio, o que não pode, e recebeu uma multa do TRE. Então, realmente, esse tipo de situação tem que cuidar. Nesse momento, todos são pré-candidatos. Eles podem enaltecer suas qualidades pessoais, seus feitos. Eu, Ricardo, jornalista, fiz isso. Eu, como Fábio, isso. Eu sou empresário da região. Acho que o Vale precisa disso. Acho que precisa de uma outra rodovia. Acho que precisa de uma escola. Isso, discutir o debate sobre as necessidades, ok. Sou pré-candidato, mas não pode pedir voto nem apoio. Então, são pequenos detalhes agora que tem que cuidar, tá? Nessa pré-campanha. A partir do dia 16, meu número é tal, sou candidato e bem tranquilo quanto a isso. Até lá, até essa efetivação, digamos assim, agora é candidato, começa a campanha efetivamente. Aí também tem um processo aí das convenções, isso. Aí os partidos escolhem. Como é que funciona? Porque às vezes a pessoa já acompanha, mas acompanha quando já é candidato, né? Então às vezes não sabe todo um processo que tem também antes da campanha propriamente dita. Boa pergunta. Sim, agora a partir do dia 20 de julho, 20 agora, até o dia 5 de agosto é o prazo das convenções. Aí os partidos se organizam. Alguns fazem no início, outros depois, até para tentar realizar coligações. É uma questão partidária. O momento que você faz a convenção, homologa o nome na convenção, tem uma ata, e aí é registrado na Justiça Eleitoral. Vai ser o candidato fulano. Aí naquele momento vou ter que juntar declarações negativas, fotos, documentos, se era servidor público, prova de que saiu do cargo, se está em dia com os direitos políticos, filiação partidária. Tudo isso você faz o registro. Depois é deferido o registro. É encaminhado um CNPJ. O candidato ganha um CNPJ. E só depois com esse CNPJ em mãos, aí que ele pode realizar a sua campanha no impressa, impulsionamento em rede social, adesivos em carros, só depois com esse CNPJ. Então você, do período de 5 de agosto até 15 de agosto é o período de registro. Quem fizer registrar antes, já ganha o CNPJ antes e pode mandar fazer o material. Mas a campanha mesmo, quem fizer a convenção antes ou depois explicar, é no dia 16 para todos, né? Alguns aceleram a questão das convenções, do registro, para ter já no dia 16 todo o material pronto para distribuir. Como é que funciona a questão da convenção, Fábio? Porque tem muita gente que se diz pré-candidato, mas não é porque eu, Ricardo, vou dizer que eu sou pré-candidato que vai confirmar, o partido precisa aprovar. Como é que funciona essa convenção? Para oficializar de fato que a pessoa representará o partido, ou alguns partidos que têm mais de alguns pré-candidatos devem talvez escolher um deles para ser o representante, ou até pode escolher mais, né? Não tem um impedimento ali por região, até porque isso é uma discussão que tem mais tempo, né, de ser por região, mas não tem nada nesse sentido. É a mesma situação que ocorre numa eleição para vereador nos municípios. Até digo para vereador é até pior, porque às vezes tem muitos candidatos, existe um limite. O limite é o número de cadeiras mais um. Vamos deputado estadual, 55 cadeiras, 56 candidatos. Vereador Lajeado, 15, 16 candidatos. Município aqui do lado, 9. É sempre um a mais do número de cadeiras. E aí você tem muita gente que quer. Nessas campanhas já existe um pré-acordo partidário das bases. Lembrando que desse número a gente tem que respeitar 30% a cota de gênero. Pode ser do sexo oposto, né? Então, o mínimo 30%. Então, já existe mais ou menos esse prévio acordo entre eles. Mas sim, ocorre, eu já vi ocorrer em eleições municipais, até em eleições estaduais, que nós tivemos há 8 anos atrás, aqui do Vale, um pré-candidato que ficou fora, depois acabou entrando na questão do acordo, porque existe um limite. E se você não for homologado, não é candidato, porque não pode trocar de partido. O prazo de filiação foi lá em 4 de abril. Então você depende desse momento deles. Mas o que a gente vê como pré-candidatos declarando e indo, a gente tem conhecimento, porque trabalhamos nisso, já existe um prévio acordo desse mapeamento do Estado, Ricardo, em relação aos partidos. Tal região, vamos colocar. Então a grande maioria deve ter seu nome homologado, sim, nessas convenções e serão candidatos. Mas por votação, levanta o braço...
Cada partido tem a sua A forma. maioria por aclamação. Cada partido tem sua forma, na verdade, né? Às vezes é feito por votação. Você tem um número X de candidatos. Às vezes sobra 3, 4, 5 vagas, você precisa preencher, o partido decide, tenta um acordo, ou se não vai para votação. Muitas vezes, isso é muito interno. O estatuto do partido decide, né? Tem partidos que vai tudo já com as chapas prontas, com todos os candidatos a federal, estadual e tudo já para convenção, só homologa. Fazem tudo antes e só vai lá para homologar. Faz uma leitura e está resolvido. É tranquilo? Tranquilo. Outros decidem lá. Poucos partidos deixam, digamos, para realizar alguma disputa na convenção. A convenção é mais um ato festivo até de lançamento. A grande maioria já vai com a lista pronta. É quase um anúncio, já é praticamente um anúncio. É um anúncio, de uma né? certa forma, um anúncio. Porque você já viu, porque assim, ó, existe coligações. Então, se existe coligação, partido A com partido B. O candidato governador do A e o vice é do B. São duas convenções, cada um faz a sua, separada, e as atas se encontram, se amarram. Então, um vai dizer isso. Então, já existe isso. Se é 3, 4, 5 partidos no mesmo bloco, são 5 convenções. Cada um é separado. Pode fazer junto? Pode, desde que os estatutos permitam e façam, na verdade, o edital junto no mesmo local. Bem tranquilo quanto a isso. Então, essa é uma questão mais, que nem você falou, partidária, de reconhecer, valorizar as bases, é tudo uma estratégia política, né? E aí, falando em coligações, o número aquele de candidato, o número mais um, vale pela coligação? Não existe mais coligação para deputados e nem para vereadores. Federação. A federação é o mesmo número, federação existe, não vai mudar nada. Então, digamos, o partido está federado, eles vão dividir entre eles, aí é um acordo. Pode ser todos de um, metade de um, 30%, 70%, isso eles decidem entre eles. Mas se tiver 2 partidos é 50, vamos lá, 55 mais um, né? Mas 56, mas aí tem que ser dentro dos partidos que estão na federação. Dentro dos partidos, exatamente. Federação, coligação apenas para governador-presidente. Explica aí para quem não lembra, qual é a grande diferença de coligação e federação? Vamos lá, então. A coligação, você une os partidos naquele momento para a eleição. Encerrou a eleição, se elegeu, digamos, o casamento pode terminar no outro dia. Né? Não é uma coisa que leva para o mandato. A federação, você une 2 partidos, ou 3, nós tivemos aqui, que vem de cima, tem que respeitar, digamos, essa sequência, que dura os 4 anos. Então, quando é realizada essa federação, que nem agora nós tivemos federação nas últimas eleições de 2, 3 partidos, de esquerda um grupo, direita outra, e ela dura esse período inteiro. Pode ter divergências, pode, bem tranquilo, mas ela tem o período de duração durante todo o mandato. Essa é a diferença da federação e da coligação. Coligação é para o ato, federação é para o mandato. Avante, depois do dia 5 de agosto, terminou as convenções partidárias, homologada a candidatura. Próximos passos, o que mais a gente tem de datas a serem respeitadas, Fábio? O mais importante da gente colocar agora, vamos falar um pouquinho da data do sábado, que para mim é muito importante. Os 3 meses é uma data fatal. A gente tem que cuidar que, além de desincompatibilização, tá? A proibição de inauguração de obras públicas é um prazo que tem que cuidar no seguinte: está vedado as propagandas institucionais dos órgãos. O governo do estado, entre outros, pode ver que a partir de sábado vai mudar as páginas oficiais. A promoção pessoal, ela é vedada. Inclusive também, e aqui já tem jurisprudência nesse sentido, as prefeituras têm que cuidar. A gente não pode mais, Ricardo, vou dar um exemplo. Prefeitura recebe uma emenda parlamentar de um deputado e faz uma manchete. Por caso, grande deputado, com auxílio do grande prefeito, recebeu isso e está a máquina aqui. A partir de sábado acaba essa brincadeira. Então você pode aquilo de título de informação, que foi realizado, isso assim, e sem promoção pessoal. Agora... Se não tiver o grande, pode citar o deputado? Eu oriento não fazer nomes agora, nesse não sentido, cita. não. Se tiver emenda parlamentar, não cita de quem? Você pode colocar o número da emenda como título informativo. A partir de sábado, eu oriento não fazer a promoção pessoal. Importante. Inclusive nos municípios também. Você tem que cuidar em relação a isso. As páginas do governo do estado, a partir de sábado, vocês vão ver como mudou. Vai ter, claro, a gente não tem hoje candidato a governador à reeleição, mas tem do bloco, que é o vice. Mas já vai mudar a questão da promoção, valorização. A imagem do gestor, ela se torna bem acessória. Você tem que focar o serviço público, campanha de vacinação, defesa civil, rodovias interditadas, sobre serviços públicos, saúde, educação. Isso é serviço essencial. Institucional, logo do governo, entre outros,
promoção de secretário A, secretário B, a partir de sábado, isso não pode mais. Obra também pode falar, mas não cita... daí Isso, você pode falar a obra como título de informação. Foi realizado o conserto da cabeceira da ponte porque estava danificada desse tanto assim. Informou. Informativo, que nem a Rádio Independente informa. Mas mesmo que o prefeito não esteja concorrendo? No caso de prefeituras, governo já é um pouco diferente. Mas... Também, mesmo que não esteja concorrendo, porque a promoção do prefeito tem que cuidar nesse sentido, porque ela pode se dar também através dele, nem concorrendo, tem que cuidar nesse momento. Até porque o prefeito já teve que sair, né, também. Sim, teve que sair, mas ele pode ter um vínculo com o deputado. Então, na verdade, ali eu oriento, é muito cuidado. A promoção pessoal, a partir de sábado, até nos assessores de imprensa aqui da região, recentemente eu tive uma reunião com os assessores de imprensa aqui da Amsol, Ricardo, aqui da Teutônia, Colinas, Poço das Antas, todos, e estavam todos ali reunidos sobre essa questão agora. Claro que a vedação é muito maior no período eleitoral, são páginas são retiradas do ar no período eleitoral das municipais, agora não ocorre isso. Mas tem que cuidar sempre a promoção pessoal. É aquela situação de que a prefeitura realizou, não o prefeito fez. Então, assim, ó, são pequenos detalhes onde a gente tem que cuidar a partir de agora nessa questão de promoção pessoal, porque todos são iguais para concorrer agora. E esse cuidado ele deve vir desse trabalho feito pela assessoria em si, das páginas e tudo mais, quanto da parte de divulgação, que são os veículos. Exatamente, justamente, isso aí. Tem que agora, nesse momento, os veículos de comunicação, que nem assim o Grupo Independente, entre outros, o Ricardo tem bastante conhecimento nisso, o momento você tem que cuidar o quê? Entre candidatos. Fazer o debate, deve ter, muito debate, deve mostrar quem são os candidatos do Vale, mas com equidade. Então, ele convidou 10, 3 não querem vir, ok. Documenta, registra, tá tudo ok. Mas foram convidados. Foram convidados. E assim são os debates em todas as emissoras. Sim. Então, bem tranquilo quanto a isso, né? Advogado especialista em direito eleitoral, Fábio Guiche. A partir do dia 16 de agosto, aí sim, a propaganda eleitoral, falar da campanha também, o que pode se... A gente vai voltar a falar, mas se já mudou, se não tem... A gente já falou em outras vezes aquela questão do cavalete, do adesivo, da placa no terreno e a própria propaganda nos meios de comunicação também, no rádio e na televisão. Justamente o que acontece? A placa em terreno já não pode mais há um tempo, né? Só pode as placas grudadas na casa, na própria janela, né? Da residência, aquela placa em cerca lá de fora, isso está proibido. Adesivos em carros no perfurite no vidro traseiro e 2 adesivos na lateral, está permitido, não pode envelopar todo o carro, que nem antigamente. Os cavaletes não estão mais... Então, nós teremos, assim como a última eleição municipal, uma campanha mais limpa. Isso é tranquilo, mais limpa. Cavaletes? Nos canteiros, avenidas, isso já faz algum tempo. As 2 últimas eleições já não pode mais. A eleição municipal, a última estadual já não podia mais. O que teremos intensamente, e aí é uma preocupação grande, minha inclusive, mas o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem sobre a campanha nas redes sociais. Vai intensificar. E nós podemos fazer e pagar o impulsionamento. Tu gera lá o grupo Meta, por exemplo, do Facebook, do Instagram, tu vai pagar, o candidato gera, tem o CNPJ declarado e vai impulsionar. Mas tem limite? Prestado. Não tem limite? Não, tem limite sim, tem limite de gastos, né? Em relação a isso, né? Mas ali ele vai ter que... O limite ali, ele é bem considerável, então pode ter, digamos assim, um bom limite de gastos. Só que o problema é fake news, né? E o combate que tem, né? E esses grupos hoje estão instruídos, mas a gente sabe que o problema maior, e aqui eu peço, Ricardo, o próprio eleitor, porque se eu receber hoje uma notícia com o logo da Independente, a foto de vocês dois, teoricamente eu tendo que mas eu preciso checar a informação. Isso é importante. Então, esse é um combate que vai ter, né? Assim como tu libera aí, hoje o WhatsApp, entre outros, né? E é uma preocupação grande, né? Inteligência artificial sendo utilizada de forma... Fake news era o principal assunto que era tratado lá pelo TSE. Agora continua, mas tem a inteligência artificial que parece que até ganha mais preocupação, né? Por parte do TSE. Ela é permitida desde que você coloque o selo, né? Que tu está usando ela, mas o deepfake, aquele que transforma, ele é vedado, né? Só que gente, é no Brasil inteiro. Então, assim, a gente sabe que isso, e por isso que vai cair páginas, vai ter representações, tudo, mas muitas vezes o estrago está feito, né? Então, por isso que cabe antes, as pessoas cuidar para não repassar e checar a fonte realmente em cima disso. E teremos, sim, uma propaganda muito intensa, acredito eu, de todos os candidatos, em todos os níveis, na internet. Assim como você diminui a questão, né? E eu sempre digo, aquela tradicional campanha que a gente via muitos anos atrás, os 4S, saliva, suor e sola de sapato, já escutaram? Porque daí ainda existem os clássicos, mas se perdeu muito.
Então teremos uma campanha muito digital. Mais alguma consideração? Aquilo que você percebe aí de dúvidas por onde tem passado, Fábio? Não, na verdade, a dúvida maior agora é em questão dos pré-candidatos, né? As pessoas me perguntam muito sobre esse movimento dos pré-candidatos. É comum, é normal e é legal. Então a gente vê, inclusive, na televisão, que nos partidos se identificam como pré-candidato, tudo. São detalhes que tem que cuidar. Não pode pedir voto, pedir apoio. Palavrinhas mágicas, voto, apoio, aquela coisa toda, mas pode se declarar pré-candidato, enaltecer suas qualidades, enaltecer seus feitos e colocar, digamos, vou dar um exemplo, o Vale precisa de um deputado. O Vale precisa que seja duplicada a RS 130. O Vale precisa colocar aquelas situações todas onde você se coloca como pré-candidato como uma pessoa que pode solucionar. Então esse debate é interessante e eu sempre digo, Ricardo, que na última eleição, até foi o Moisés que trouxe num contraponto esse dado, nós tivemos quase 140 mil votos para deputado estadual no Vale. Dos deputados daqui. Todos juntos, ninguém se elegeu. Mas todos fizeram quase 140 mil votos. Daria para eleger 3 a 4 deputados. Então eu acredito que aumenta o número e aqui nós temos hoje uma situação de candidatos do Vale interessante e é um momento, há muitos anos não tem deputado, né? Talvez dessa vez e precisa. E os prazos de descompatibilização que a gente está vendo aí, vários candidatos saindo a partir de sábado já, segunda, quem é servidor público já não comparece mais. Para quem tem alguma dúvida relacionada a alguma situação, que recebeu algum material, ouviu alguma situação, qual é o melhor caminho para tirar essa dúvida? Na verdade... Não somente jogar no Google diretamente, né? Todos os candidatos estão se preparando, tem que ter uma boa equipe. Tem que ter hoje, até inclusive assinam, né? Ninguém é candidato sem um contador e um advogado, né? Então essa equipe jurídica, essas orientações, até quando entra em debate, quando vai promover encontros, conferir um material de campanha, porque o material de campanha ele precisa também ter regras. Vai o CNPJ do candidato, da gráfica, número de tiragem, então não é só mandar fazer. Então tem tudo casado com a questão da contabilidade. Então a orientação é que sim, a gente tem legislação, tem tudo, mas assim como toda lei é interpretada, né? Então eu oriento ter uma equipe para trabalhar nesse sentido. Fábio Guiche, advogado especialista em direito eleitoral, obrigado aí pela participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rita. Bom quase final de semana a todos, né? Um grande abraço a todos os ouvintes.